A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 78º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro de Josué. As inspirações do dia. A conquista em Canaã Central. Vitória em Jericó. Derrota em Ai pelo pecado de Acã. Vitória em Ai. Adoração e renovação do concerto em Siquém. No capítulo 7, destaca o capítulo 1 a 26. Acã. A ira do Senhor se acendeu. O pecado de Acã, suas consequências sobre Israel e severa penalidade contra Acã e sua família revelaram vários princípios de julgamento quando o povo de Deus peca flagrantemente. Primeiro, quando há pecado grave ou tolerância de pecado grave entre o povo de Deus, a bênção de Deus diminui, fica impedida ou a sua perda é total. Deus não abençoará um povo que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Segundo, o pecado permitido na congregação do povo de Deus expõe seus membros à influência destruidora do inimigo, Satanás e o mundo. Terceiro, se tal pecado for tolerado quando deveria ser corrigido, resultará em juízo. Se, no entanto, o pecado for declarado, confessado e removido, voltarão a bênção, a presença e a graça de Deus. Quarto, o pecado entre o povo de Deus, portanto, deve ser tratado como assunto da máxima gravidade. É preciso preservar a pureza e demandar a obediência. De outra forma, o crescimento espiritual de uma congregação ou será minguado ou cessará totalmente. No versículo 12, não puderam subsistir perante os seus inimigos. A verdade deste versículo aplica-se não somente ao povo de Deus coletivamente, mas também aos membros individualmente. O crente que vive continuamente em pecado, sem arrependimento, isso o separará da graça de Deus. Tais pessoas já não vivem sob a ajuda e proteção de Deus e não poderão resistir aos inimigos da sua alma, que atacam e procuram destruí-la. O resultado de tal estado é a escravidão do pecado, tragédia e morte espiritual, a não ser que o pecado seja removido. No versículo 24, tomaram Acã e a seus filhos. Deus castigou a família de Acã porque a narrativa deixa claro que seus familiares sabiam a respeito do seu pecado e, sem dúvida, concordaram. Note que em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, proíbe o castigo dos filhos pelos pecados de seus pais. Como unidade estreitamente formada, todos os membros da família tinham a mútua responsabilidade de aconselhar-se, advertir e exortar uns aos outros no sentido de permanecerem todos dedicados a Deus e à sua palavra. Evidentemente, isso não ocorreu. E sofreram todos a mesma consequência de Acã. No versículo 25, e os apedrejaram com pedras. O destino eterno de Acã e a sua família não está explanado aqui. O Antigo Testamento enfatiza a morte física como consequência do pecado, mas não define claramente a respeito do juízo eterno e definitivo do indivíduo, inclusive neste caso. No capítulo 8, destaca o versículo 30. Josué edificou um altar. A edificação desse altar no monte de Ebal e a leitura da lei ali revela 4 princípios para a compreensão do livro de Josué. Primeiro,
O direito de possuir a terra prometida dependia do reconhecimento do conserto de Deus e a lealdade a este. Segundo, o acesso de Israel a Deus era sempre pela fé, mediante o sacrifício e a expiação pelo sangue. Terceiro, a continuação das bênçãos de Deus dependia dos israelitas se dedicarem a Ele com fé e amor sincero. A vida, a bênção, a paz e a salvação em Canaã não eram incondicionais. A fé na promessa de Deus, evidenciada no altar, na expiação pelo sangue e nos mandamentos, era essencial para a manutenção de um relacionamento pactual com Deus. E por fim, quarta, a palavra de Deus escrita era a autoridade suprema para o seu povo e o fundamento para terem a bênção de Deus ou a sua maldição. No capítulo 9 destaca o versículo 14. Não pediram conselho do Senhor. Josué e os líderes de Israel não oraram, nem buscaram a vontade de Deus no tocante aos gibeonitas. Entraram presunçosamente num concerto irrevogável com os gibeonitas. Esta decisão imprudente trouxe aos cananeus ímpios para dentro de Israel. Ato este proibido em Deuteronômio capítulo 7. Os gibeonitas eram amorreus e um dos povos de Canaã. Em todas as decisões da vida, devemos buscar a vontade de Deus e orar pedindo sua sabedoria e orientação. Isso nos poupará de tristezas e tragédias. Por fim, o capítulo 10. Destaca o versículo 8. Não os temas. Embora Israel tivesse falhado ao fazer um pacto com os gibeonitas, Deus ajudou o seu povo a defendê-los. Muitas vezes, falhas que nos afastam da perfeita vontade de Deus são por Ele usados como oportunidade para demonstrar a sua fidelidade e amor por nós. No versículo 12, Josué falou ao Senhor. Josué orou pedindo um milagre, e Deus atendeu a sua oração. O crente não deve hesitar em orar para que o Senhor opere maravilhas em seu favor. O povo de Deus vive num mundo hostil e maligno, enfrentando grandes desafios e dificuldades. Às vezes, há necessidade de milagre para o cumprimento do plano e propósito de Deus na vida do crente. Por último, versículo 13. E o sol se deteve. Não se sabe um método exato que Deus usou para prolongar a luz do dia. Deus podia ter reduzido a rotação da Terra, inclinando a Terra no seu eixo, como acontece nos polos, onde o Sol não se põe, ou produzido uma refração dos raios solares. Seja qual tenha sido a opção empregada por Deus, o prolongamento daquele dia foi uma resposta excepcional à oração. O Deus que criou o mundo e os corpos celestes com suas respectivas funções pode também suspender seus movimentos naturais, visando a seus próprios propósitos. Que a leitura de hoje edifique a sua vida. Leia a Bíblia, este é o caminho certo e correto de você aprender e ouvir a voz de Deus. Seja um semeador da palavra, compartilhe este vídeo, pois Deus se alegra profundamente com a sua atitude. Amém e graças a Deus.